Vamos dar início a mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus. Bíblia, papel e caneta. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Já declaro que há anjos ministrando na vida dos eleitos, há ovelhas escolhidas e predestinadas para receberem uma palavra de Deus, predestinada para as ovelhas predestinadas. Crie, por isso eu falei. E assim eu já declaro o perfeito entendimento, declarando que a tua palavra não voltará para ti vazia, porque é o Senhor quem dá chuva sobre a minha semente. Para a tua glória, segundo a tua vontade, revela a tua palavra em nome de Jesus e esse o ressuscitado, para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar no Ministério MGA Manaus, debaixo da graça, tudo que Deus nos fez ou nos deu em Cristo é para sempre, ou seja, não se perde. Então, amados, debaixo da graça quer dizer que nós não estamos debaixo da lei, quer dizer que estamos em Cristo ou estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Então tudo que Deus fez e tudo que Deus nos deu em Cristo é para sempre. Eu estou falando das coisas espirituais, não são as coisas terrenas, amados. As terrenas nós adquirimos, né, com permissão de Deus, e elas se acabam também, como nós humanos também também temos prazos de validade. Então não se perder não é a vida carnal, amados, é a vida eterna, porque a nossa vida carnal ela tem prazo de validade. A cada dia estamos mais velhos. Se você pegar uma foto sua de 2010 para cá, você vai ver uma diferença muito grande, né? De 2015, 2020, 2021, aí vai para 2022. E se você bater uma outra agora, você já vai ver a diferença. Assim, de meses não dá tanta diferença, mas um ano para o outro já dá diferença. Alguma coisa aqui, alguma coisa ali, estamos envelhecendo. Então, o que nós iremos falar são das coisas espirituais, as bênçãos espirituais, que elas não se perdem. Porque, amados, precisamos pregar a graça, precisamos falar da graça. Porque o sistema religioso criou um folhetim para as ovelhas, que as ovelhas não estão fazendo nada, estão acomodadas, porque elas podem perder algo de Deus, ou seja, pode perder a salvação, né? Então, e assim vai, pode perder o Espírito Santo, são muitas ameaças. Então, a graça, amado, nós estamos debaixo da graça, sem condenação, sem nenhuma qualquer imputação, estamos debaixo da graça. Então vamos ler Romanos 6 e 14 para iniciar, que nós precisamos entender que estamos debaixo da graça. Romanos 6 e 14. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a primeira coisa, amado, que você precisa entender é que você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Estar debaixo da graça quer dizer que você está debaixo da cobertura de Cristo, ou seja, debaixo das bênçãos do que Cristo fez e do que Cristo nos deu. É a garantia de estar debaixo da graça, ou seja, debaixo de tudo aquilo que Ele nos deu ou fez por nós. E isso nos garante que é para sempre. E é isso que nós vamos falar, que além de estarmos debaixo da graça, as bênçãos espirituais são para sempre, não se perdem. Vamos ainda ler Efésios 2 e 1, que Ele nos deu a vida
e ela é para sempre. Efésios 2 e 1. Efésios 2 e 1, ele nos deu vida, ele nos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Então ele vivificou, amados, e vivificou para sempre. Ou seja, ninguém volta mais a ser pecador, ninguém volta mais a ser transgressor. E essa vida é uma vida eterna e ele nos deu para sempre, amados. Porque agora nós estamos em Cristo, nós não estamos com Cristo. Há uma diferença entre estar em Cristo é Cristo em nós, e estar com Cristo é estar literalmente com Cristo. Então, estar com Ele é o nosso espírito. Então, só quando morremos estamos com Ele. Mas, tanto estar em Cristo ou com Cristo é para sempre, amado. Nós temos essa vida, e essa vida ela é para sempre, ou seja, nada pode nos separar. Não se perde aquilo que Deus já nos deu. Ou seja, nós estamos em Cristo agora na graça e estamos para sempre. E não é porque você um dia aceitou Jesus ou decidiu que você está em Cristo. Estamos em Cristo porque Ele nos reconciliou. Então estamos em Cristo para sempre. Vamos ler 2 Coríntios 5 e 17, porque o lema do MGA, se tiver escrito, nós cremos. Por isso é Bíblia, papel, caneta, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Romanos 5 e 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então se passou, né? Não se perde, amados. O fato de você estar em Cristo foi Ele que lhe pôs em Cristo, Ele que lhe vivificou, né? É o que Cristo fez por nós. Ou seja, o fato de estarmos em Cristo, somos uma nova criatura, ou seja, não somos pecadores. Então não tem como nós voltarmos atrás, porque é para sempre. E como eu falei no início, as bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo e fez por nós, elas são para sempre, porque são espirituais, não são carnais. Então estamos em Cristo, é o nosso espírito que está em Cristo. Não é que nós decidimos, não é que nós escolhemos. Nós já nascemos em Cristo porque Ele já reconciliou consigo mesmo em Cristo. Glória a Deus. Aqui no 18, confirmando: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem reconciliou o homem a Deus foi Jesus Cristo, amado. Por isso estamos em Cristo, por isso estamos debaixo da graça, por isso estamos debaixo da cobertura de Cristo. Recebemos tudo que Ele nos deu ou fez por nós, pelo fato de estarmos em Cristo, pelo fato de estarmos debaixo da graça. E isso é para sempre. Glória a Deus. E Ele também resgatou da maldição da lei para sempre. Nós não nascemos debaixo da lei, amados, porque Cristo já resgatou. E Ele resgatou os que estavam debaixo da lei e resgatou os judeus. Quando nós nascemos, já nascemos livres da maldição da lei. Mas vamos ler Gálatas 3 e 13. Se Jesus já resgatou da maldição da lei, por que tem campanha de quebra de maldição, né? Então está errado, amados. Porque o erro do sistema religioso é levar as ovelhas a errarem, estando cego e guiando outros cegos, ou seja, a vento de doutrina. Ou seja, não está escrito, mas
Onde está na Bíblia para fazer campanha, amados? Não está escrito isso. Aonde que está na Bíblia que você tem que fazer quebra de maldição? Não está escrito isso, porque Jesus fez maldição por nós. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo já libertou da maldição da lei para sempre, porque nós agora, debaixo da graça, não fazemos quebra de maldição, porque nós estamos debaixo da graça. A maldição fazia parte da lei e ele se fez maldito com isso, quebrando toda e qualquer maldição, porque ele resgatou, né, os filhos da maldição da lei. Então, pelo fato de estarmos debaixo da graça e pelo fato de estarmos em Cristo, não há nenhuma maldição sobre nós, porque quando nós nascemos, já não havia mais maldição sobre nós, porque a maldição era da lei e estamos em graça, debaixo da graça, debaixo da cobertura de Cristo. E isso é para sempre. E por que o sistema religioso continua fazendo quebra de maldição? Porque não tem o entendimento, porque não tem a revelação da graça de Cristo. Está debaixo de vento de doutrina de homens e não sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pela graça também somos salvos, e salvos para sempre. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, se é dom, como é que o sistema diz, amado, que se perde a salvação, se ela é para sempre? Então, está claro ou não está claro que a salvação não se perde, que a salvação é para sempre, que a salvação, ou seja, todas as bênçãos, elas são um dom, por isso que não se perde. Então é pela graça, ou seja, pelo que Cristo fez. Sois salvo. Você não será salvo, você já é salvo e é salvo para sempre, porque você está em Cristo, está debaixo da graça, está em Cristo. E se é bênção espiritual, ela é para sempre, ou seja, é eterna, amado, e não se perde. Esse é o nosso tema. Debaixo da graça, tudo que Deus fez ou nos deu em Cristo é para sempre, não se perde. Glória a Deus. Então fomos selados com o Espírito Santo também para sempre. Vamos ler Efésios 1 e 3. 1 e 13, aliás. Uma página anterior. Efésios 1 e 13. Também nele que vós estáis. Ou seja, vós estáis nele, ou seja, está em Cristo. Está debaixo de uma nova aliança. Está debaixo da graça. Está debaixo de uma cobertura de Cristo. E também nele vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então fomos selados, amados, para sempre. Não se perde o Espírito Santo, né? Quando eu estava no sistema religioso, diziam que, olha, se você for beber, quando você entra no bar, o Espírito Santo sai, ele fica lá fora te esperando. Eu já ouvi isso, amado. E quando você volta, aí ele entra de novo. Mas, amados,
Como é que a pessoa pode acreditar numa coisa dessa? Não está escrito. Porque o nosso lema é que se tiver escrito, eu creio. Então, amados, não vá como piolho na cabeça de qualquer um, na cabeça dos outros. Ou seja, se a pessoa diz que é isso, está escrito que é assim. Porque se tiver escrito, nós cremos. Então não está escrito, amados. O Espírito Santo, antes da nova aliança ser consumada, ele se manifestava na vida das ovelhas. Ele não habitava, mas se manifestava. Então, ele não ficava entrando e saindo, amados. Né? Ele manifestava, ele não morava. Mas agora, na nova aliança, ele está conosco, amado. Ele não sai, né? Aí você pode dizer, mas aquela pessoa bebe, aquela pessoa fuma. É a carne dela, amados. É a carne dela que está bebendo, é a carne dela que está fumando, é a carne dela que está se prostituindo. Não tem uma coisa, outra coisa. Glória a Deus. Então, amados, que você entenda que é para sempre que o Espírito Santo está em nós e não se perde, porque o sistema religioso criou vários folhetins, na verdade, que se você não congregar, o Espírito Santo sai. Se você se desviar, o Espírito Santo sai. Se tomar uma bebida, o Espírito Santo sai. Por isso que em algumas denominações o vinho, ele é só um suco de uva. Mas engraçado que está escrito que Jesus transformou água em vinho. Vinho não é suco. Suco é o suco da fruta sem álcool. Vinho é o suco da fruta, mas com álcool, amados. Glória a Deus. Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então não saia recebendo nenhum tipo de doutrina estranha, várias, que nem piolho, amados, andando de uma cabeça para outra. Creia como está escrito. Fique com o que está escrito. Glória a Deus. Ele também tirou do império das trevas e foi para sempre. Vamos ler em Colossenses 1 e 13. Logo após Efésios, vem Filipenses e aí vem Colossenses. Colossenses 1 e 13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou das trevas, amado, literalmente, ele nos tirou do império das trevas, ou seja, do império que imperava Satanás, né? Porque o diabo ele foi aniquilado, Hebreus 2 e 14. Então ele nos tirou desse império e nos transportou, ou seja, nos colocou em outro império, no reino do Filho do seu amor, ou seja, nos colocou em graça, nos colocou em Cristo. Estamos em Cristo, estamos numa nova aliança, estamos debaixo da graça, amados. Ou seja, nos colocou em Cristo. Essa é a posição e é para sempre. Então ele nos libertou do império das trevas e foi para sempre. Quando nós nascemos, a palavra de Deus ela já estava escrita e cumprida. Nós estávamos no futuro. Hoje nós estamos no presente e a palavra está no passado. E ela já se cumpriu, amados. E nós já nascemos debaixo da graça. Nós já nascemos aqui, ó. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele vai transportar quando aceita Jesus, ele te coloca na graça. Quando aceita Jesus,
Ele te coloca em Cristo quando aceita Jesus? Não, amado. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele mesmo. Por que Ele mesmo? Porque está escrito lá em 2 Coríntios 5:18 que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Glória a Deus. Ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, Ele que nos transportou, não dependeu de nós. Foi o que Cristo já fez. E é para sempre. Por isso não se perde. Não tem mais, amado, como você voltar atrás. Você só precisa entender que está debaixo da graça. Debaixo de uma nova aliança. Glória a Deus. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Ainda aqui em Colossenses, agora o 14, o versículo abaixo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão quer dizer que Ele tirou os pecados, né? Que Ele tirou, que Ele perdoou, que não existe mais. Ou seja, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, ou seja, Ele retirou o pecado. Então, foi para sempre. Então, não pense que você é pecador. Eu errei, eu tenho que pedir perdão. Mas se eu errar de novo, eu tenho que pedir perdão de novo. Amados, a redenção pelo pecado, ela é para sempre. Quando nós nascemos, a palavra de Deus já estava completa, concluída, cumprida. E nós já nascemos sem pecados e justificados diante de Deus. Assim é que nós estamos diante de Deus, pelo que Cristo já fez por nós. E se é para sempre, amados, não se perde, né? Mas se eu vacilar, como a gente falou com o irmão aqui, né? Deus não risca teu nome do livro da vida. Nós falamos para ele, né? Diz, mas se eu vacilar, ele vai riscar, né? Se eu vacilar, ou seja, se eu pisar na bola, se eu tomar uma cervejinha, se eu for ali. Então, ou seja, se vacilar, mas vacilar na carne, amado. Eu estou falando de bênçãos espirituais. O que Cristo fez por nós é no espírito. Por quê? Deus fez circuncisão da carne. Ele separou do espírito. Estamos em uma aliança da incircuncisão, amados. Não estamos em uma aliança da circuncisão que precisa circuncidar, que precisa fazer obras. Estamos na incircuncisão que não precisa, amados. Porque antes precisava cortar o prepúcio do menino, né, no 7º dia. Na graça não, amados. Deus já fez a circuncisão. E a circuncisão somos nós. Glória a Deus. Pai. Então Ele também nos aperfeiçoou. E aperfeiçoou para sempre. Vamos ler Hebreus 10 e 14. Hebreus 10 e 14. Pai. Hebreus 10 e 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Glória a Deus. Então, com uma oferta, ou seja, com um único sacrifício dele mesmo, foi até você tomar um copo de cerveja, foi até você vacilar, né? Como o irmão disse, que o nome dele poderia ser apagado. Não, amado, aperfeiçoou quer dizer que Ele justificou, que Ele santificou, quer dizer que Ele perdoou, amados. Quer dizer que a obra foi completa. Perfeito é aquilo que está
completamente perfeito, que não está precisando de nada, né? Está completamente perfeito. E aqui está escrito que aperfeiçoou para sempre. Então, amados, eu poderia ler todos os versículos e dizer para sempre, né? Mas Paulo diz aqui no 14 que foi para sempre. Então, com a única oferta, foi justificado, foi salvo, foi perdoado, foi santificado, tudo para sempre, não se perde. E ainda aqui em Hebreus 10, vamos ler o 10 também. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez. Se santificados. Então, amados, por que muitos ainda estão fazendo jejum para se santificar? Ou seja, futuro, né? Precisamos nos santificar. Mas aqui o verbo está no passado. Temos sido santificados. Já fomos, nós não seremos e nem estamos sendo santificados. Porque o ato de Jesus, além de ter sido uma única vez, foi também para sempre. Foi um único sacrifício e esse único foi para sempre. Ou seja, com a única oferta, ele santificou, aperfeiçoou, justificou, salvou. Glória a Deus. Então foi para sempre. Então creia como está escrito. Porque se é para sempre, não precisa mais fazer nenhum tipo de campanha para se santificar. Outro dia eu vi aí um ministério, né? Estamos em busca da santificação, né? Se reunindo, em busca da santificação. Ou seja, anulando o que Cristo já fez, amados. Porque Cristo já fez, já está feito. As ovelhas de Cristo precisam apenas crer como está escrito. Glória a Deus. Não precisa interpretar o que está escrito, amado. Só estou lendo como está escrito. Não precisa interpretar. Porque as 14 cartas do apóstolo Paulo já estão interpretadas, amados. Porque o Espírito Santo não errou. O Espírito Santo não falhou. Porque ele que guiou Paulo para escrever as 14 cartas. Ele foi o escolhido, ele foi o eleito, ele foi o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, escolhido para escrever as 14 cartas e deixar para nós, sua igreja, né? E depois vieram os de edificação, como hoje temos o apóstolo Marcos Gomes, que é de edificação, e os outros também são de edificação, assim como os pastores, os ministros, né? Os evangelistas, os mestres, os profetas. Glória a Deus. Então o Espírito Santo não errou nem falhou, porque tudo o que ele já falou através de Paulo, amados, já está interpretado. A graça já está interpretada, já está. Nós só temos que receber a revelação da graça de Deus, porque a graça, ela é uma revelação. Glória a Deus. Vamos ver que ele nos abençoou e foi para sempre. Ele nos abençoou para sempre. Efésios 1:3. Glória a Deus. Ambiente aberto é assim, amados. A gente está ouvindo o barulho lá fora, né? Estamos no horário até cedo e estamos ouvindo ali uma música, mas estamos concentrados no apostolado. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então,
Deus nos abençoou com uma bênção? Não, amados. Quando em Hebreus fala que ele, 10:14, que ele nos aperfeiçoou para sempre, ele nos abençoou para sempre. Ou seja, são todas as bênçãos espirituais. Quando Paulo diz que ele nos abençoou, não está abençoando, amado. Ele já nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E elas são para sempre, para nós. Que você receba esse entendimento. Não precisa você fazer uma campanha para você ser abençoado. Não precisa você dizer Deus te abençoe, porque estamos debaixo da graça. Deus te abençoe era na lei, né? Os sacerdotes abençoavam os filhos e abençoavam o povo para que o povo recebesse a bênção. Porque Moisés, os sacerdotes, eles eram mediadores entre Deus e homem. Então, ele dizia Deus te abençoe e o povo era abençoado. Mas hoje quem é o mediador? É o próprio Cristo. E ele é sacerdote para sempre, amados. Então, não precisa mais dizer Deus te abençoe, porque era da lei, fazia parte da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Estamos na jurisdição de Cristo. Glória a Deus. Então, amados, todas as bênçãos de Deus na graça, elas são para sempre. Por quê? Porque é um dom. Tudo que Deus fez e tudo que Deus nos deu em Cristo, debaixo da graça, é um dom. E é um dom de Deus. E se é dom, não se perde. Vamos ler Romanos 11:29. Romanos 11:29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis quer dizer que não mudas, são imutáveis, ou seja, não pode mudar, porque são imutáveis. Os dons e a vocação, ou seja, os dons é a graça de Deus, as bênçãos de Deus, são os dons, aquilo que Ele fez por nós. A vocação de Deus é o chamado de Deus para nós. São irrevogáveis ou são imutáveis, ou seja, não se muda, ou seja, não se perdem. Glória a Deus. Então, por isso que nós lemos vários versículos que você já é salvo pela graça, você é santo, você é aperfeiçoado, amados. Você já é abençoado, para que você entenda que você não perde aquilo que Deus deu, porque é um dom, o que Deus fez, né, para você, e aquilo que Deus deu em Cristo, agora debaixo da graça, é para sempre, não se perde, porque é um dom de Deus. E se é um dom, é irrevogável, é imutável, não se perde, não tem como mudar, é um dom de Deus. E para finalizar, conclui o apostolado, que também é um dom perfeito de Deus. Vamos lá em Tiago, capítulo 1 e 17. Tiago 1 e 17. Tiago, depois de Hebreus, 1 e 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja,
toda boa dádiva, ou seja, todo dom perfeito, né? É lá do alto, ou seja, é de Deus. Ele é perfeito, todo dom, ou seja, toda dádiva, ele é perfeito e vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Há mudança no dom e na vocação de Deus, porque Paulo disse que não há mudança, né? É irrevogável, ou seja, é imutável. E o que Tiago diz? Que não há mudança nem sombra de variação, ou seja, não há variação, não há oscilação no dom de Deus, não há mudança. Então fique tranquilo, amados, que aquilo que você recebeu e aquilo que Deus lhe deu em Cristo, debaixo da graça, agora em uma nova aliança, não se perde, amado. É para sempre. Glória a Deus. Então, hoje nós estudamos debaixo da graça, tudo que Deus fez ou nos deu em Cristo é para sempre, não se perde. Glória a Deus por esse apostolado. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.